aqui na rádio e no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um especialista para falar dos bastidores de ações de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou negócio. E o bate-papo de hoje é sobre a comunicação do Instituto Bacarelli, organização social sem fins lucrativos e não governamental do Brasil, que promove há mais de 27 anos a transformação e inclusão social em Heliópolis. Entre os temas, vamos abordar a comunicação do Instituto com seus públicos, sejam alunos, professores, comunidade, parceiros, entre outros, e também a criação do Teatro Bacarelli, que está em construção no mesmo terreno da sede da organização na Zona Sul de São Paulo. Para falar sobre o assunto, o Making Off recebe Daniela Cotrim, gerente de comunicação e imagem do Instituto Bacarelli. A Daniela é pós-graduada em semiótica, comunicação pela PUC São Paulo e tem mais de 15 anos de experiência em comunicação para posicionamento estratégico de instituições do terceiro setor. Ao longo da sua carreira, ela trabalhou em comunicação integrada em instituições como a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a USESP, o Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, o MASP, o Teatro Municipal de São Paulo e a Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer, TUCA. Além de liderar o núcleo Heliópolis do Instituto Bacarelli, Daniela é gerente de comunicação e imagem de 12 unidades dos Centros Educacionais Unificados, CEUs. Daniela, seja muito bem-vinda, muito obrigada por você estar aqui para falar sobre esse projeto, essa organização, esse trabalho lindo, né, que está aí há 27 anos. E é o que eu falo, eu como adoradora de música e artes, eu falo assim, arte e música transformam as pessoas. Consegue transformar e consegue ajudar essas pessoas a evoluírem, né? Quem abraça a causa, né? A gente sabe que evolui muito, não é isso mesmo? É isso mesmo. Obrigada, Regina, pelo espaço, pela oportunidade. Boa tarde a todos. Muito contente de estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre os bastidores aí do Instituto, É isso né? aí. Mas vamos lá, Daniela. Você é natural de onde? São Paulo, São nasci aqui Paulo? na capital. Isso. E como é que você iniciou a sua carreira na área de comunicação e o que que motivou você a focar no terceiro setor? Porque a gente vê que você tem várias passagens, né? Tenho. Bom, eu comecei a trabalhar com comunicação, acho que por acreditar na potência dessa ferramenta, né? Enquanto é, articuladora aí de discursos que norteiam como a sociedade caminha, né? Eu acho que ela é muito, muito importante mesmo no nosso dia a dia, seja acadêmico, profissional, pessoal, enfim. E o terceiro setor se deu logo no início da minha carreira. Eu cheguei a trabalhar, fazer um estágio, né? Na verdade, por um ano e pouquinho num banco. Sim. E aí foi aí que eu falei, não, poxa, essa ferramenta é muito potente para usar para isso, né? Eu vou focar em e o nosso país, né, São Paulo e o país inteiro, ele tem muitas fragilidades, muitas urgências, né? Muitas questões aí contemporâneas a serem atendidas. Então, eu achei que a comunicação poderia ser melhor utilizada, pelo menos na minha visão, para o terceiro setor, né? Então, foi isso que me motivou mesmo. E você já fazia, por exemplo, antes mesmo de você se formar na faculdade, antes mesmo de você fazer esse estágio, você já fazia alguns trabalhos voluntários? Você gostava disso? Sem... Fazia. Fiz desde de pequenininha alguns trabalhos voluntários, seja em ações pequenas na escola, né, que sempre tinha ali alguma campanha do agasalho, alguma coisa nesse sentido, e eu estava sempre junto. E depois no bairro, né, perto da minha casa tinha um parque, e esse parque organizava algumas ações. Me lembro até uma vez a gente fez acho que deu 1 ou 2 quilômetros assim, de agasalhos que a gente posicionou assim, para fazer um caminho. Enfim, então eu sempre tive um pouquinho envolvida, mas de uma forma bem amadora, né? Assim, mas com a vontade de fazer alguma coisa, mas sem saber muito como, sem ter alguma estrutura, algum formato. Então, mas isso já vem desde pequenininha Que mesmo. legal, que legal. Desde pequena você já estava focando nesse caminho. Mas me diga uma coisa, Saber, né? quais foram os principais desafios, né, que você encontrou ao trabalhar a comunicação com instituições como o OSESP, MASP, como é que foi isso? O que que você encontrou, né, de
de desafio, né? Acho que todos os lugares têm suas questões positivas e as negativas, né, assim, a gente não consegue ter o melhor de tudo em todo lugar. Enquanto desafio, essas são instituições já muito consolidadas, Sim. né, assim, por mais que mude alguma gestão ali interna, a instituição em si é reconhecida pela população como importante, né, e não é a gestão de tal pessoa no MASP ou a gestão de tal pessoa na USESP, é a instituição como um todo. Isso é muito bom, porque você acaba tendo um público cativo ali, um público sempre engajado, Sim. perene, né, estável, assim. Então, as ações que você faz de comunicação, elas funcionam, porque aquele público está sempre aberto ali a te receber. Então, isso é muito bom em instituição tradicional, que já tem muito tempo, né, que já é grande. Mas enquanto desafio, eu acho que é comum, aliás, a essas três, é um pouco de acompanhar a velocidade das coisas na comunicação, né? O campo da comunicação ele se reinventa muito rapidamente, as boas práticas elas mudam muito rápido e você precisa ter a leitura disso e ter a agilidade interna de processos mesmo e Sim. fluxos internos e até a abertura né, da diretoria ou para as pessoas que você responde para essas mudanças e aí instituições que estão mais consolidadas como tudo funciona muito bem, elas às vezes não têm essa possibilidade de agilidade assim para responder a essas mudanças. Eu senti esse o maior desafio. Mas assim, é um desafio porque ele é legal de ser vencido. Aham. Então todas elas acabam respondendo assim, só enquanto desafio mesmo interno de, olha, então eu preciso falar para tal pessoa que essa nova prática ela é importante. E aí você vai lá e constrói os meios para chegar nesse objetivo, né? E chega, né? Essa não é a primeira vez que você está no Instituto Bacarelli, né? Você teve uma passagem em 2015, ficou até 2018, aí depois você foi, fez vários trabalhos, inclusive para essas empresas que a gente também que você estava falando agora, né? E aí, em 2022 2022 que você voltou, foi isso? 2022, janeiro de Você 2022, isso. voltou para o Instituto Bacarelli. E aí, quais foram as diferenças que você encontrou de quando você estava em 2015 até 2018, aí 2022, você passando por várias novas experiências até voltar pro Instituto Bacarelli, o que que você encontrou de diferente e o que que você reuniu de informação que você trouxe, né, nessa tua trajetória até você voltar para o Instituto Bacarelli? O Instituto Bacarelli hoje ele é uma instituição assim muito bem, muito madura, né? Naquela época que eu trabalhei, o Instituto faz um trabalho muito coerente, muito consistente desde o início, né? E parte da história do Instituto em qualquer setor aqui, né, interno. Com relação à comunicação, a instituição também acompanhou essa expansão. Então, antes da pandemia, o Instituto Bacarelli ele tinha essa missão focada em Heliópolis, e fazia isso já há mais de 20 anos, então tinha o seu processo pedagógico muito bem estruturado, o seu corpo docente muito bem estruturado, uma relação com a comunidade já muito bem articulada, e ele ia muito bem, assim, né? Eu saí do Instituto em busca de novos desafios, e quando eu retornei, eu encontrei uma instituição já não focada em Heliópolis ou nesse processo né, especificamente de educação musical como era antes. Foi uma instituição que passou pela pandemia, que amadureceu com a pandemia, que passou suas próprias dificuldades durante a pandemia, né? Chegou muito próximo de talvez ter que tomar uma decisão de diminuir sua operação ou quem sabe não ter mais a operação e conseguiu se reinventar e ao mesmo tempo que tinha essa fragilidade com relação à instituição por conta da pandemia, tinha a fragilidade da comunidade de Heliópolis que precisava ser atendida. Então a gente passou mais de 20 anos atendendo essa comunidade e de repente a gente se vê ela precisando muito mais por conta da situação econômica, né, do país e a gente não podendo, às vezes, atender por conta da nossa própria situação, dentro do mesmo contexto. E o Instituto se levantou, procurou se reinventar em todas as suas frentes. Foi muito corajoso, porque abriu frentes novas. Então, antes o Instituto ele se via como um agente de transformação e inclusão social por meio da música,
Ao não poder fazer as aulas presenciais de música, o Instituto entendeu que não era só música, que na verdade o Instituto tinha nascido para atender essa comunidade, o que eles precisavam mais naquela época era a questão do alimento e produtos de higiene e uma ajuda de custo também. Então o Instituto foi para frente de combate à fome, começou a receber, articular doações para poder distribuiu mais de 1 tonelada aí de alimentos, mais de R$ 1 milhão em cartão de velha alimentação, botijão de gás, produtos de higiene, enfim. E quando a pandemia começou a atenuar, que o senso de urgência e de doação começou a diminuir, o Instituto entendeu que ele não poderia deixar essa frente de combate à fome. A fome sempre foi uma realidade aqui na comunidade e ficou muito mais urgente e grave com a pandemia, e para retomar ao ponto que nem era satisfatório anterior à pandemia, vai levar mais tempo, ainda está, né, a gente está com isso, vai levar mais tempo do que o resto da sociedade. Então a gente falou, não, a gente não pode sair dessa frente de combate à fome. Então, o Instituto, eu encontrei, né, quando eu retornei para ele, um instituto muito mais maduro, muito mais corajoso, um instituto que entendeu que a missão dele é mais do que utilizar a música e a educação enquanto ferramenta, né? É atender a qualquer situação que essa comunidade precise. Se é fome, então a gente se movimenta para a fome. Depois vai surgir alguma outra, a gente vai se movimentar para outra. O Instituto é um organismo vivo que acompanha as necessidades dessa comunidade, e eu encontrei, quando eu voltei, esse instituto mais corajoso nesse sentido. Muito bom. Bom, vamos fazer um intervalo e a gente volta já já, porque tem muita conversa ainda sobre o Instituto Bacaré. Um minutinho, gente, a gente volta já já. Sentiu sintomas, começou a febre. Muita dor nas articulações. Eu tive manchas vermelhas e muita coceira. Durante as chuvas, os casos de dengue aumentam, assim como os de chikungunya e zika. Em caso de febre, dor de cabeça nas articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Receba os agentes de saúde de combate às endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para sua empresa? Isso é coisa do passado. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. E a gente está voltando aqui com o segundo bloco do Making Off, e hoje a gente está recebendo a Daniela Cotrim, que ela é gerente de comunicação e imagem do Instituto Bacarelli, e o papo hoje é sobre a comunicação do Instituto Bacarelli. Como é que ele se comunica com seus públicos? Daniela, que públicos que o Instituto Bacarelli se comunica? A gente sabe que tem os alunos, os professores, os colaboradores, o pessoal do administrativo, mas nós também temos parceiros, empresas, apoiadores. Eu queria que você nomeasse esses públicos, se é que a gente não vai ficar falando uma lista extensíssima, mas pelo menos os principais públicos, para a gente saber como é que o Instituto Bacarelli se comunica com esses públicos e qual é o papel desses públicos, né, no Instituto Bacarelli. Olha, o Instituto tem muitos públicos, de fato, como você disse, mas se é para trazer aqui, talvez os principais públicos, até pensando na operação da instituição para a promoção desse impacto social, né, que a gente faz todos os dias, primeiro é a sociedade em geral, assim, público de interesse, que não necessariamente é um público investidor, né, está com a gente para isso, é um público que está com a gente porque admira mesmo, e é esse público que engaja na nossa causa, esse público para a gente é muito importante, porque é ele que valida o nosso trabalho, né? Se a gente tem uma gama da sociedade ali com a gente, seja em mídias sociais, ou seja, né, interagindo de qualquer forma, esse público acaba chancelando e validando o nosso trabalho, né? Se tem tanta gente atrás de nós, é porque a instituição ela é vista de uma forma positiva. Então, eu acho que a sociedade, em geral, ela é um público que a gente tem que fazer a manutenção dessa imagem, e aí já vou explicar um pouquinho por que eu acho isso, e também nossos patrocinadores e apoiadores e pessoas físicas, enfim, empresas e pessoas que estão com a gente, de fato, realizando algum aporte financeiro.
E por que que eu acho que esses são os dois universos aí principais para a operação, né, do Instituto? Não colocando menos ou mais importância, mas, né, Claro. falando de fato sobre a operação. Porque o Instituto ele não tem nenhum contrato orçamentário com o município, nem com o Estado, nem com o governo federal. Então, a gente sobrevive aqui para a manutenção das atividades por aporte financeiro via leis de incentivo, principalmente via Lei Rouanet, né? Ela é desde o início a nossa principal lei de incentivo que a gente utiliza. Mas então, se a nossa instituição não é vista como uma instituição confiável, positiva, atrativa para investimento, a gente não consegue com que o mercado nos enxergue como um potencial, né, lugar para se investir, para se associar, né, para associar a imagem à nossa imagem. Então, a gente fazer a manutenção do nosso discurso, da nossa narrativa, focando na sociedade civil, né, nos munícipes, em quem Sim. segue e admira e confia no nosso trabalho, e nos patrocinadores, apoiadores e pessoas físicas deles, esse é o nosso principal desafio, porque é a partir da manutenção da nossa imagem com esses públicos que a gente vai conseguir articular, né, a captação de recursos para poder viabilizar a nossa operação aqui todo dia em Heliópolis. Então, saber, né, trabalhar a comunicação, seja via mídia social, seja via as newsletters, seja via publicidade, via site e principalmente aí via imprensa, é o nosso principal desafio. E por que que eu falo via imprensa? Porque a gente falar sobre o nosso trabalho, mostrar nosso trabalho é algo quase que natural, porque Claro. todo mundo aqui realmente ama e acredita e vê que o que a gente faz é de verdade e é muito coerente, muito coeso, muito profundo. Mas quando vem a imprensa, né, alguém de fora e fala, vem até a nossa casa e mostra ali dentro da nossa aula de musicalização infantil o trabalho que os professores desenvolvem, dentro do ensaio da orquestra sinfônica, né, o ensaio que é feito, isso dá uma credibilidade para a gente, porque é uma outra pessoa, né, é uma equipe de uma imprensa, né, muitas vezes renomada, que vem aqui e chancela e carimba esse trabalho e fala, olha, realmente o que eles fazem é muito... E aí a gente devolver, né, envelopar essa matéria e levar para um conselheiro, para um patrocinador e falar, olha, né, não sou eu falando, né, são outras pessoas falando, isso é muito legal. Então, eu acho que os públicos de interesse são esses e o veículo aí maior ou mais importante para nós hoje em dia é a imprensa. E me diz uma coisa, no caso dos alunos, como é que é feita a comunicação para esses alunos? Como é que é chamar esses alunos? Venham aqui conhecer o Instituto, venham aqui ter um espaço para você, venha aprender música, venha aprender arte, venha... E também tudo bem que você também é gerente de comunicação e imagem dos Céus, mas aí aí vai abranger muita coisa, mas vamos falar especificamente do Instituto. Como é que é essa comunicação com esses alunos? Como é que é a comunicação com os professores? Tá. Então, a gente hoje, no Núcleo Heliópolis, né, não falando sobre o Núcleo Céus, que aí realmente é outro universo, o Núcleo Heliópolis ele tem 1.400 alunos. Então, a gente tem por volta de 200 alunos mais velhos, que são integrantes da Orquestra Juvenil e Sinfônica Heliópolis, né? Sim. Com esse público, é uma comunicação já mais direta, via mídia social, né? E também são estudantes que muitas vezes procuram algum lugar para estudar, né? Então, eles estão, às vezes, fazendo uma faculdade de música, mas procuram a prática orquestral aqui na instituição. Então, a gente também tem um relacionamento com as universidades de música de São Paulo, não só de São Paulo, né? Porque para essas duas orquestras, a gente aceita pessoas de fora para fazer o edital, fazer a prova e estar aqui com a gente. Então, essa comunicação é feita muito através dessas universidades, desses grupos aí mais fechados, desses nichos, né, do ensino musical e também pelas mídias sociais. Com os outros 1.200 alunos, aí a comunicação ela é interessante até, porque ela é basicamente com os familiares, porque a gente atende crianças desde os 2 anos aqui. Então, a comunicação ela tem que ser focada nas famílias aqui da comunidade, né? Como que a gente engaja as famílias para as famílias trazerem os seus filhos, né? Não é diretamente com eles. Então, é bem peculiar, eu acho, aqui do nosso trabalho, né? Não, é bem interessante mesmo. E vocês usam que tipo de ferramenta para fazer essa divulgação na comunidade? Tudo bem, acho que rede social é uma coisa que vocês usam, mas
Vocês usam alguma outra forma mais, que tem um impacto mais direto, assim, com as pessoas da comunidade? A comunicação aqui no território, aí ela já pega uma outra estratégia, né? Com esses 200 alunos que são para as orquestras, realmente eles estão nas mídias sociais. Aqui, para falar com as famílias, já é diferente. A gente tem que ir até elas quase, né? A gente tem rádios comunitárias, né? Que a gente tem um relacionamento muito bom, que sempre que a gente precisa divulgar alguma questão, as rádios estão de portas abertas, né? O Instituto está há muito tempo aqui, então tem as portas muito abertas. A gente tem distribuição, eu vou falar né, de maneiras de comunicação que parece até distante, né, dessa realidade digital, e tá de fato, mas que é o que funciona no território. Então, a gente tem distribuição de flyers, a gente vai até as escolas com grupos musicais para fazer a divulgação do nosso trabalho, distribui esses panfletos mesmo, esses folders de divulgação. A gente tem uma ação aqui, solidária também, né, claro, que é o nosso Bazar Bacarelli. Para chamar para o bazar, a gente passa um carro de som pela comunidade, chamando. Então, são outras formas de fazer divulgação, assim, formas que não são habituais para, né, para empresas, para o mundo organizacional aí, mais, né, desenvolvido, mas que aqui é o que funciona. É você conversar com a pessoa, você ir até os lugares, distribuir panfletos, circular carro de som, e os grupos de WhatsApp, que acho que hoje também não tem como não estar entre eles, né? Os bairros, as comunidades, elas têm os próprios grupos, e a gente está neles através da nossa assistente social, né? Ela que é a nossa porta-voz ali, nesses grupos, né, do território, e é por lá também que a gente divulga muita coisa. E me diz uma coisa, eu vi que recentemente vocês, o Instituto Bacarelli fez uma parceria com o Instituto Capim Santo, né, da Moreira Leite, né? E ela, inclusive, quando vocês lançaram isso, hoje é dia 20 de maio, vocês lançaram isso, foi hoje? Foi hoje que vocês lançaram? Foi hoje. Que ela cozinhou, Exatamente. inclusive, Exatamente. pro pessoal. Conta como é que foi, como é que foi essa ideia, como é que foi concebido isso, qual que era a proposta, já que o restaurante já existe, né? Já existe já faz um tempo, né? Então, Já. Conta. O restaurante já existe. O restaurante surgiu daquilo que a gente estava conversando, né? Dessa frente de combate à fome que começou na pandemia. E aí a gente percebeu que com a queda das doações a gente precisaria intensificar, a gente tinha um espaço que foi construído lá atrás, em 2009, 2010, que era para ser um restaurante, mas a gente nunca conseguiu verba para viabilizar. E aí a gente se lançou esse desafio em 2022, conseguiu viabilizar, reformamos, abrimos o restaurante, mas a gente trabalha com educação e educação musical, a gente não tem esse conhecimento, né? Então, a gente foi atrás de uma instituição profissional qualificada que atua com cozinha social, para nos associar e poder entregar para os nossos alunos e para nossas famílias o melhor daquela cozinha, né? Porque conseguir fazer a gente consegue, mas não da melhor forma. Então, o Instituto Capim Santo entra hoje com bandeiras de sustentabilidade, né? Um cardápio nutricional super, super balanceado. Eles têm uma bandeira também do desperdício zero, então tudo é reaproveitado. Então, a cozinha virou também um ambiente pedagógico, né? Onde a gente também está aprendendo com eles aqui dentro. Que bacana isso. Vamos fazer mais um intervalo? E a gente já volta, viu, pessoal? Viu, Daniela? A gente já volta já já, porque ainda tem bastante coisa para se falar, viu? Um minutinho. Eu nasci num pé de serra com um horizonte largo. Lá em casa, para onde eu olhasse, era céu. E já nasci cantando. Nem falar eu sabia, já cantava. Cresci assim, desavisada do mundo, sem saber que o amor era uma armadilha. Foi quando ele apareceu, eu era moça, acreditei, porque amava a minha voz. Me arrancou de casa, me jogou na bolé de um caminhão e viajou 2 dias e 2 noites, sem nem perguntar se aquele mundo todo me cabia. Depois me trancou numa casa toda enfeitada de amor. Mas havia grades deselegantes nas janelas. Quando chegava do trabalho, trazia algum presente na mão e dizia: canta. E eu cantava. Envaidecida,
Mas ontem ele saiu e esqueceu a porta aberta. Eu nem sei onde vim parar. Hoje eu nasci. Hoje é a primeira vez que eu canto. Essa é uma história real. E quem vive são passarinhos das mais diversas espécies, que são sequestrados, traficados e escravizados no Brasil todos os dias. Apenas para correção. Não é casa, é gaiola. Não é amor, é cativeiro. E assim como sequestrar alguém, manter um animal silvestre que nasceu livre em cativeiro é crime. Amar é libertar. E a gente está voltando aqui com o terceiro bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo a Daniela Cotrim, que ela é gerente de comunicação e imagem do Instituto Bacaré. E o papo é comunicação, ok? E a comunicação do Instituto Bacarelli com seus públicos, claro. Vamos lá. Quando você estava falando da parceria que aconteceu agora do Instituto Bacarelli com o Instituto Capim Santo, você falou que teve essa parceria. E a Morena Leite, né, que é do Instituto Capim Santo, ela cozinhou, inclusive, né, e vocês divulgaram tudo isso. Dessa parceria, o que surgiu mais em termos de ações de comunicação? O que vocês fizeram mais que, de repente, pode ter impactado, né, que impactou, na realidade, a comunidade de Heliópolis? O que você tem para contar para a gente sobre isso? Olha, tem uma situação muito interessante que aconteceu. Com o Capim Santo, a gente, né, lançou esse curso de gastronomia profissional para profissionalizar homens e mulheres, né? Mas a gente também fez esse curso em agosto do ano passado. E foi uma primeira vez que a gente experimentou isso, né? A gente falou, poxa, vamos ter uma cozinha agora. Então, se a gente capacitar as próprias pessoas da comunidade para trabalhar nesse restaurante, para trabalhar, inclusive essas pessoas são mães e pais de alunos, então, para trabalhar para os seus filhos, com os seus filhos, vamos lá, vamos fazer. Fizemos, né? Fomos lançar o curso, lançamos, e a gente fez aquele tipo de divulgação mais local, que eu te falei, que parece um pouco inusitado para todo mundo, do território, dos flyers, rádio comunitária, o carro de som, enfim. Fizemos isso durante algumas semanas. E, por meio da nossa assistente social, também a Fabiana, a gente divulgou nos grupos de mídia social. E, assim, acho que a gente teve 5 vezes o número de inscrições que a gente poderia abarcar. E era a primeira vez do curso. Porque quando alguma coisa vai pegando um pouquinho mais de corpo, ela já se autodivulga, né? Mas, para uma primeira vez, a gente ficou espantado, porque foi uma divulgação que a gente entende que é o que tem que ser feito, mas a gente não esperava um retorno tão grande, né? Tanto sucesso. E me diz uma coisa, só teve um curso ou vocês têm esse curso permanentemente agora? Sempre tem pessoas que podem estar fazendo esse curso? A gente teve uma vez, e as 25 mulheres formadas hoje trabalham aqui com a gente no Instituto, no restaurante Bacarelli, né? E agora a gente vai lançar uma próxima turma. A ideia é ficar lançando, é abrir sempre vagas para esse curso, mas a gente depende, né, de verba para isso. Então, conforme os investimentos forem chegando, a gente vai, com certeza, fazendo essa formação aqui no território. E vocês têm outras ações que tiveram um relativo sucesso, que as pessoas abraçaram a causa? Parece que você tem um primeiro bazar que vocês fizeram. Como é que é essa história? Essa também foi muito curiosa, assim, porque a gente recebeu uma doação grande aí de roupas e fomos fazer um primeiro bazar solidário. Mas, de novo, é uma primeira ação, né, que a gente não sabe, não consegue medir, né, a repercussão que vai ter, e por ser o primeiro, por, né, não ser tão conhecido, a gente não espera que vai ter um grande sucesso. E aí a gente ativou, a gente distribuiu flyers em, né, UBS, farmácias, padarias, enfim, todo local que circula bastante gente aqui na comunidade. Deixamos durante semanas essa moto, né, com som, dizendo que ia ter o bazar. Colocamos faixa na entrada do Instituto. Enfim, fizemos diversas ações locais de comunicação. E aí,
A fila, Regina, assim, não dava para ver o fim, começou até a dar um desespero. O meu E diretor aí? falava: "Para, gente, para", porque a moto ainda estava divulgando. E aí ele falava para parar a moto, porque não parava de chegar gente pro bazar. E aí, como é que vocês fizeram com esse Não, monte aí a de... gente dividiu em turnos, né, para não aglomerar todo mundo dentro, a gente foi liberando por turnos e todo mundo conseguiu participar, mas a gente teve que tomar essa decisão ali na hora, porque a gente não esperava, né, que a repercussão fosse tanta. Caramba! Agora, Barato. um outro assunto também que eu gostaria de saber, e que já foi noticiado, mas é sobre o Teatro Bacarelli. Como é que foi que se deu a concepção dessa ideia? O que foi pensado? Conta pra gente, quando que foi a primeira sementinha que nós vamos fazer um teatro aqui na comunidade? Olha, vou te dizer que a primeira sementinha foi em 2009. É Não. um projeto muito antigo que a gente nunca conseguiu viabilizar por conta de verba mesmo. O instituto ele começou ali com uma iniciativa do Márcio Bacarelli, teve uma sede aí numa fábrica de sucos, uma sede temporária, e aí a gente conseguiu, né, construir o que temos hoje, que são esses dois prédios, né, um da escola primeiro e depois o administrativo. Mas no meio desses dois prédios tem um outro prédio por vir, que é o Teatro Bacarelli, que estava previsto desde o primeiro projeto arquitetônico nosso. Só que a gente não conseguia viabilizar. E aí a gente lançou esse desafio que eu te falei do restaurante em 2022 e resolveu se lançar esse outro desafio também, arregaçar as mangas e engatar uma primeira marcha e abrir esse projeto de captação de teatro. E a gente teve uma resposta muito boa. Então, a gente conseguiu captar o suficiente, né, que a Lei Rouanet prevê para a gente dar início às obras, a gente deu início às obras, a gente deu início às obras sem ter o total captado, né? A gente ainda está atrás de investimento, mas a gente falou, se a gente começar a executar, vai vir. Então vamos embora. E a ideia desse teatro é para que a gente tem 1.400 alunos, a gente não consegue levar esses 1.400 alunos para se apresentar. E é muito importante a questão do palco. Ela dá confiança, ela melhora a autoestima, você tem o seu familiar te aplaudindo, você passa a ter um outro lugar, se sentir de outra forma. Então, esse palco, esse teatro vem muito para isso, para complementar o processo pedagógico, para trabalhar esses valores de inclusão e transformação social de uma outra forma também, que aí não era possível até então. E também para trazer outras instituições de peso do centro da cidade, consagradas para cá, para a comunidade, para se apresentar ao pessoal, porque o pessoal não tem oportunidade de ir lá ver, então se eles não conseguem ir até lá, a gente vai trazer esses grupos artísticos para cá, e também para dar palco para outras expressões artísticas do próprio território. Então, a missão desse palco ela é bem diversa, assim. Não, e vocês fizeram uma inauguração simbólica, né, recentemente, né? Não tem telhado ainda, foi ao ar livre, é isso? E o pessoal da construção, o pessoal que está construindo ao lado, ouvindo. Quem é que pensou nisso? Conta como é que foi pensado isso aí. Então, foi uma iniciativa nossa, assim, pensando em como continuar o nosso projeto de captação de recursos mesmo, a gente procurou alguns pontos que seriam interessantes, né? E o nosso diretor, o Edilson Venturelli, ele tinha uma vontade muito grande de trazer a música logo, o quanto antes para esse palco entendeu por que ele veio. Então, a gente juntou essas duas situações e criou esse evento aí super inusitado. Então, a orquestra tocou na laje, né? A gente tomando um super cuidado, porque o chão irregular, né? Montando as cadeiras, montando as estantes, colocando violoncelo, contrabaixo, o pessoal da obra todo assistindo, porque eles que estão montando o palco, é super importante que eles estejam, né, misturados com esse assunto, eles já estão. Então, foi essa ideia de trazer a música logo para esse palco e aí ativar o que a gente precisar ativar em termos de comunicação, né, desses grupos de interesse para poder continuar nosso projeto de captação de recursos. Foi um sucesso de divulgação, né? Foi muito legal. Veio link ao vivo, veio drone, veio imprensa escrita, imprensa digital, enfim, veio todo tipo de veículo. Que bacana, viu? Muito legal mesmo. Mas vamos lá, então, vamos lá. Me diz uma coisa, quem quiser conhecer mais sobre o Instituto Bacarelli, quiser apoiar, quiser patrocinar, quiser ser parceiro, quais são as formas de contato?
Olha, as formas de contato, acho que a principal é o nosso site, né? Lá vão ter todos os nossos projetos, a gente tem muitas frentes aí de captação e você pode aportar de qualquer forma, sendo empresa, pessoa física, regular, não regular, enfim, tem várias maneiras que a gente está aberto para essa captação de recursos. Então, institutobacarelli.org.br/doe, né? A nossa página onde vocês vão encontrar todas as informações. Mas para se aprofundar um pouquinho mais sobre o nosso projeto que a gente faz no dia a dia, a gente tem as nossas mídias sociais, então o nosso Instagram, a gente tem o LinkedIn, né, para os empresários que estão escutando a gente é super ativo por lá, a gente traz muita informação sobre os projetos, sobre a evolução dos projetos, é um canal de transparência também, né? E aí a gente tem o nosso YouTube, a gente faz as transmissões ao vivo dos nossos concertos, Twitter, TikTok, enfim, a gente está, onde a gente pode estar, a gente está. Que bacana, muito legal, viu? Olha, Daniela, muito obrigada, muito sucesso para vocês, viu? Que vocês tenham aí muito mais ideias para estar divulgando e chamando a atenção de muitas pessoas e formando muitas pessoas, né? Que a música, a arte é uma coisa assim transformadora mesmo, viu? Muito bom. Ela é. Muito obrigada. A gente vê todo dia. Eu que agradeço, Regina. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Obrigada, pessoal que está escutando, assistindo. É isso aí. É isso aí. Até a próxima. E eu preciso passar uns recadinhos antes de me despedir aqui de vocês. O Making Off vai ao ar toda quarta-feira às 10 horas da manhã para acessar na rádio www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acha o programa, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? E também estamos no podcast no Spotify. Quer dizer, você não tem desculpa para falar que não ouviu e nem viu. Não é mesmo? Então tá bom, gente. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, Daniela!